vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social. Hoje teremos como pauta um assunto sobre as alterações realizadas na Relação Municipal de Medicamentos do município de Itajubá, o REMUM. Agradecer aqui a presença do vereador Zambrana, que é relator dessa comissão, o vereador Jorge, que é membro dessa comissão. Agradecer aqui a presença do vereador Santi. Muito obrigado pela presença. E agradecer a presença também aqui do vereador Marcelo Kraus. Então, temos aqui como representantes da Secretaria de Saúde a senhora Karina da Costa, que é a coordenadora da farmácia. Temos aqui a senhora Gorete, que é a secretária adjunta. Temos aqui a senhora Gabriela, farmacêutica e coordenadora da Comissão de Farmácia e Terapêutica. A senhora Paula, que é do setor de regulação da Secretaria de Saúde. E a senhora Laísa, que é a coordenadora da odontologia. Agradecer também a presença da telelegislativa, a senhora Cacilda, que vai fazer a leitura agora das atas das reuniões anteriores. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 6ª reunião ordinária. Aos 11 dias do mês de abril de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kenner Maia, Ricardo Zambrana e Jorge Andrade. A técnica legislativa Débora Lemes do Vale Ferreira assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião. A reunião teve como pauta o tema relacionado ao senhor Janderson Freitas Leite para esclarecimento sobre suposta denúncia recebida por essa comissão sobre uma irregularidade no Departamento de Odontologia da Secretaria de Saúde do nosso município. O presidente pediu para que fosse feita a leitura da ata da 5ª reunião, a qual foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. O presidente pediu a presença do Dr. Caio Pereira, membro do jurídico dessa Casa Legislativa, para dar apoio quanto à decisão a ser tomada em relação à denúncia recebida. Os membros presentes decidiram o cronograma com os temas das próximas reuniões. O convidado não pôde comparecer devido a motivo de saúde. Os membros dessa comissão, juntamente com o Dr. Caio Pereira, discutiram sobre a denúncia recebida e decidiram pelo acolhimento da mesma. Os vereadores Jorge Andrade e Ricardo Zambrana solicitaram para que constasse em ata que esta comissão definiu que encaminharia ofício para a Prefeitura Municipal solicitando informações sobre esse fato. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente já por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto arquivada nessa Casa Legislativa, e lavou-se a presente ato que foi assinado pelos membros da comissão. Vereador Zambrana, alguma observação? Vereador Jorge? Então, a ata está aprovada. A leitura da outra ata. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 7ª reunião ordinária. Aos 18 dias do mês de abril de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kenner Maia, Ricardo Zambrana e Jorge Andrade. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 6ª reunião dessa comissão, a qual será lida novamente na 8ª reunião, devido ao acréscimo solicitado pelos vereadores Jorge Andrade e Ricardo Zambrana. O presidente fez a leitura e colocou em discussão o parecer do relator ao projeto de lei número 4281/2018, que declara de utilidade pública municipal o Centro de Recuperação das Mulheres Radasa e dá outras providências, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. Em votação, o parecer do relator, favorável à tramitação ao projeto de lei número 4281, foi aprovado pelos membros presentes da comissão. A reunião abrangeu a suposta denúncia recebida sobre uma irregularidade no Departamento de Odontologia da Secretaria de Saúde do nosso município. O presidente refere à ausência do Dr. Caio Pereira, membro jurídico dessa Casa Legislativa, que estava em posse de documentos sobre tal denúncia. O vereador Ricardo Zambrana sugeriu que a comissão remetesse à Secretaria de Saúde o ofício pedindo informações incluídas na denúncia. Este mesmo vereador propõe uma reunião tendo como pauta a vigilância sanitária, a qual foi aprovada pelos membros da comissão. Propôs deste vereador que a comissão realize uma visita em locos no pronto-socorro do Hospital Escola e da Santa Casa de Misericórdia. Em discussão, foram favoráveis os vereadores Ricardo Zambrana e Jorge Andrade, sendo contrário o vereador Kenner Maia. A comissão deliberou em realizar essa visita
será marcada posteriormente. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, deu por encerrada a reunião que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto arquivado nessa Casa Legislativa. Gravou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 18 de abril de 2018. Vereador Zambrana, observação, vereador Jorge. Ok, a ata está aprovada. Então, dando início à pauta de hoje, passo a palavra à senhora Karina, né, para dar a explanação sobre o tema. Boa tarde a todos os componentes da comissão e aos convidados, Santi e Marcelo Kraus, né, companheiros da Casa Legislativa, né, seus vereadores. Nós estamos aqui, agradecemos o convite, porque eu acho muito importante estarmos aqui nessa casa, fazendo as devidas explicações, né, da normatização e a importância da normatização da relação municipal de medicamentos. E não só isso, a importância dos trabalhos enquanto política pública de saúde. Todos os serviços ofertados, eles precisam ser normatizados, precisamos ter protocolos, precisamos ter fluxos, porque eu estou falando de um atendimento a toda uma população, e a gente tem que ter as regras, e nós sabemos o quê? Que nós trabalhamos com orçamento e demanda. Um orçamento finito e uma demanda que tende cada vez a crescer. E hoje nós temos uma realidade que não podemos deixar de reportar aqui, que é muito da vinda de muitas pessoas que tinham planos de saúde que hoje estão vindo para o SUS, porque a modificação da política dos planos de saúde hoje vem dificultando a vida dos munícipes, né? E eu estou falando de atendimento SUS, Sistema Único de Saúde, em que eu tenho que atender a todos aqueles que chegam da melhor maneira possível dentro das possibilidades e orçamento que é destinado à Secretaria. Então, estamos aqui hoje com a coordenadora Karina, com a farmacêutica Gabriela, com a dentista, né, a nossa odontóloga Laisa e a Paula da regulação, sendo que Laisa, a Gabriela e a gente, enquanto gestão, nós estamos na comissão farmacoterapêutica, então, daí a importância deles estarem aqui. Os demais membros da comissão não estão presentes, porque estão desenvolvendo seus trabalhos e tiveram dificuldades de estar aqui presentes. E já deixo aqui meu agradecimento a todos os integrantes que aceitaram o desafio de estar à frente dessa comissão, e foram várias reuniões debatidas, prolongadas, com dever de casa, e aqui eu deixo o agradecimento a todos os funcionários que aceitaram o desafio de estar fazendo parte dessa comissão, a qual será apresentada para a Karina. Eu passo a palavra agora para a Karina, para ela poder estar fazendo as explicações, a apresentação dela, que ela está bem clara e vai ser de fácil entendimento, e também que nos colocamos à disposição na Secretaria para receber a visita de munícipes, de vereadores, de toda daquele itajubense que necessita de alguma informação ou tem alguma dúvida. A Secretaria está sempre de portas abertas para atender a população de Itajubá, porque essa é a nossa função e o nosso papel estando como servidores públicos. Sim, boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer. Inclusive, a gente tem essa como uma oportunidade também de estar explicando e apresentando o trabalho que vem sendo feito. Tá? Então, eu trouxe essa apresentação para facilitar esse entendimento. Então, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, ela passou por um processo de revisão. Tá? Esse processo de revisão ele veio da necessidade de normatização dos medicamentos que são padronizados no município e também alguns insumos que a gente passou, então, a disponibilizar pela forma de protocolos. Aqui eu gostaria de apresentar um pouquinho quais foram os desafios que nós encontramos frente a essa revisão, tá, da Relação Municipal de Medicamentos. Então, o primeiro desafio foi fazer o levantamento financeiro, conseguir, então, enxergar o que nós temos disponíveis de recurso, para depois, então, conseguir determinar qual é o elenco de medicamentos que a gente conseguiria suprir com esse recurso disponível. Então, o primeiro ponto levantado foi a questão financeira. A gente, em seguida, né, fez depois a análise do elenco
uma maneira que a gente conseguisse promover o uso racional de medicamentos, porque a gente sabe que o recurso é limitado, o recurso é escasso. Então, a gente teve esse cuidado, esse critério de promover a maneira mais racional possível, de uma maneira que não ocorra desperdícios ou compras desnecessárias. Também, em seguida, né, não adianta a gente ter o recurso, depois ter o elenco e a gente não conseguir comprar esses medicamentos de uma maneira adequada. Então, também trabalhou essa outra linha de frente, que seria o processo de aquisição de medicamentos, que foi o próximo passo, e, em seguida, o acesso dessa nova lista aos prescritores, para que, então, a gente conseguisse fechar esse ciclo entre elencar, disponibilizar, prescrever e, então, chegar ao medicamento, que é o objetivo final nosso é atender a população, tá? Sempre da maneira mais racional possível. Então, iniciando, tá? Essa parte, então, dos recursos financeiros, que foram, então, os levantamentos. Hoje, né, a gente tem o recurso tripartite, que a gente tem, então, uma seleção, um recurso, né, federal, estadual e municipal, e esse recurso, então, ele é disponibilizado ao município, ele é depositado no município, tanto a esfera federal quanto a estadual, então o município vai, sim, administrar esse recurso, porém, ele tem um elenco já de medicamentos padronizados, tá? Esses medicamentos que podem ser usados com esse recurso são os medicamentos que constam na Relação Nacional de Medicamentos, que é uma relação elaborada pelo Ministério da Saúde. Então, ela é vinculada, vamos dizer assim, né, a uma lista já existente. E aqui, então, só colocando qual é o valor, federal, estadual e municipal, ele é per capita, e ele totaliza, então, incluindo a contrapartida municipal, totaliza um valor de R$ 1.089.744. Fora isso, a gente tem também o apoio, né, do PAB e do PEMAC, destinado para assistência farmacêutica, e o valor orçado para o exercício de 2018, ele ficou em 660 mil, lembrando também que tanto o recurso do PAB quanto o recurso do PEMAC, ele requer uma lista específica também, e do PAB, principalmente relacionado também à Relação Nacional de Medicamentos, então não adianta, né, a gente elencar um outro medicamento, porque com esse recurso eu também não consigo utilizar, e o PEMAC também possui uma lista vinculada, tá? E, fora isso, então, a gente tem o orçamentário para o recurso próprio, né? O recurso próprio, então, ele é um recurso que se destina, vamos dizer assim, seria uma lista aberta, né? Então, é o único recurso em que a gente tem uma lista aberta, que fica realmente a critério do município fazer essa seleção. Tá? Só lembrando que desse recurso orçado, que foi de R$ 1.200.000, que é o recurso próprio do município, parte dele ainda sai para ser utilizado como contrapartida municipal. Então, que seria aqueles 2,36 per capita ano, então esse recurso passa, parte dele é vinculado, tá? À lista da Rename, e o que sobra, que seria os R$ 972.205, que sim seria para o que o município elencar. Acho que deu para entender mais ou menos esse panorama. Bom, então, frente a esse levantamento dos recursos orçados no município, foi verificado como que era. A gente já tinha uma lista, vamos dizer assim, uma lista que já veio de gestões, e a gente analisou, então, essa lista que estava vigente, que era a lista que tinha anteriormente. E a gente analisou item a item, e, inclusive, já colocando quais são os valores que a gente pode usar para cada tipo de medicamento, e nisso a gente chegou à conclusão que essa lista ela estava necessitando do recurso próprio do município em R$ 3.116.000 aproximado, tá? Sendo que o disponibilizado, o orçamentário, era R$ 1.200.000. Além disso, essa REMUME, essa lista do município, é relação municipal, então, de medicamentos. É o que o município selecionou para ser fornecido por ele, né? E dentro, então, dessa lista, existia também um anexo 2, que a gente chamava de critério social,
E esse critério social ele era exclusivamente destinado a medicamentos não padronizados. Só um minuto. Sim. Essa lista, esse total foi obtido em função também de quantidade de estoque. Não, ela foi emitida em demanda, né? Então, de acordo com o que a gente tem de demanda, multiplicado pelo valor do medicamento, a gente chegou nesse valor, entendeu? Ah, tá. Não é em função do seu estoque farmacêutico, não. É a demanda. É o que demanda. Normalmente o pessoal consome sim, no ano. Sim, isso. Tá? Então, esse aí é o valor demandado da lista. Tá? Então, assim, só chamando a atenção então, para esse anexo 2, que é o critério social, ele é uma lista de medicamentos que o município incluiu exclusivamente a critério do município, porque ela não faz parte dos medicamentos padronizados na relação nacional. Então, eu não consigo utilizar os apoios federais, os apoios estaduais, é unicamente recurso próprio. Tá? E somente essa lista ela estava em 840 mil, de acordo com a demanda que tinha ativa. Nós tínhamos, além disso, aqui só frisando, uma demanda de espera para entrada, para recebimento também desses medicamentos. E essa lista de espera, nós tínhamos aproximadamente 2.000 pessoas esperando, desde o ano de 2014 até dezembro de 2016. E se fôssemos incluir mais essa demanda de uma lista de espera, a gente teria um acréscimo de mais 1.160.000 no valor do recurso próprio demandado. Então, ela passaria a custar para o município 4.276.000 se ela continuasse aberta e recebendo toda a demanda requerida pelo município. Tá? Então, a conclusão que a gente chegou, né, dentro da Secretaria de Saúde, com esses dados que nós tínhamos, foi que essa lista, além dela ser inviável de tratar de medicamentos não padronizados no SUS, então ela estava demandando um recurso muito alto e, porém, além de tudo, ela era fornecida via critério social. O critério social, foi feita uma consulta com o procurador jurídico da prefeitura sobre essa forma de critério para disponibilização de medicamento, e nós tivemos, então, um parecer de que fere a Constituição, porque a gente tem os princípios da universalidade, né? Então, esse estabelecimento de critério foi favorável, então, ao não fornecimento dessa forma. Tá? Então, você lembra desse critério? A gente pode tomar conhecimento? Deixa era o critério? Deixa eu só uma informação. A sua apresentação ainda tem alguns slides aí. Eu pediria aos vereadores que anotassem as perguntas para depois fazer a vocês, para que não interrompesse se você perdesse a linha aí de pensamento. Tá? Fazer um favor. Então, aqui eu só representei parte, tá, do parecer do jurídico. Na íntegra, quem quiser pode solicitar, a gente pode estar fornecendo, mas, então, ali só frisando essa conclusão. Tá? Bom, então, a conclusão que houve na Secretaria de Saúde, então, é que nós estávamos frente de uma listagem inviável às formas de financiamento do SUS e totalmente inadequada por ferir os princípios, totalmente não, né? Considerando o critério social, por ferir o princípio constitucional de universalidade. Daí, então, surgiu essa necessidade mesmo de revisão da lista e também de uma nova normatização. Então, dando sequência, a segunda etapa, então, né, desse ciclo que foi passado, seria, então, como definir, como analisar, né, o que fica, o que não fica nessa lista, quais são os critérios e o que é importante. Para isso, então, não foi uma decisão única, não foi uma decisão de uma pessoa só, tá? Foi criada uma comissão de farmácia terapêutica em 14 de junho do ano passado. E essa comissão, ela é multiprofissional, a gente conta com a presença de farmacêuticos, de médicos, dentistas, enfermeiros, advogados, diretor da saúde e administrativos do setor jurídico da prefeitura. Aqui a gente tem, então, os membros efetivos, os membros suplentes,
Pode passar? E a gente também conta com a participação nessas reuniões da comissão, sempre, né, que disponível, do secretário municipal de saúde, é aberto para a assessora, para a diretora do Centro Municipal de Saúde e também representantes do Conselho Municipal de Saúde. É uma reunião, então, em que já se encontra disponível para a presença também desses outros participantes. E temos também a possibilidade, sempre que a comissão julgar necessária, de convidar membros consultivos, né? Então, seriam representantes de diversas especialidades e áreas, previamente, então, requisitada pela própria comissão, sempre que julgar necessário, às vezes, a presença, então, de um especialista. E, então, essa comissão passou a analisar quais seriam os critérios e determinou-se que a relação municipal de medicamentos seria norteada pela relação nacional de medicamentos essenciais, que é onde a gente já viu que ela é elaborada pelo Ministério da Saúde e da onde a gente tem, então, as esferas federais, estaduais, para compor o financiamento desses medicamentos. Essa comissão, essa RENAME, essa Relação Nacional de Medicamentos, ela é elaborada e ela é revisada por uma comissão que chama Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que a gente chama de abreviação é CONITEC, e essa comissão, que é quem, então, determina esse elenco de medicamentos na RENAME, ela é formada por representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e Conselho Federal de Medicina. Então, nós temos essa equipe que determina a relação nacional de medicamentos considerados essenciais. Essa equipe, que é o CONITEC, avalia estudos científicos e econômicos da nova tecnologia para definir se ela passa a ser incorporada ou não ao SUS. Uma vez votada por essa comissão, além disso, passa pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, onde, então, ele vai dar o parecer final, e, inclusive, passa também, antes dessa etapa, por uma consulta pública. Tá? Fica aberta à opinião pública, as decisões, e depois, então, que vem o parecer final da Ciência e Tecnologia. Bom, então, o objetivo dessa comissão é assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à análise e à elaboração de estudos de avaliação dos pedidos de incorporação, ampliação de uso, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde. Então, nós estamos falando aqui dos pedidos de incorporação, de exclusão de medicamentos no SUS. Tá? Então, eles recebem esses pedidos, fazem essa análise e depois, então, tem um parecer final sobre a incorporação ou não do medicamento, tudo baseado em estudos. Tá? Eles levam em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e segurança da tecnologia que está sendo solicitada e avaliação também econômica, comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes. Então, toda vez que solicita uma inclusão de uma tecnologia, no caso, um medicamento novo nessa lista, eles levam em consideração também a comparação de um que já existe, e inclusive, a comparação tanto do impacto, né, econômico, se realmente tem essa necessidade, vai ser tão benefício assim. Então, o custo-benefício, tá, dessa nova solicitação de incorporação. Então, aqui só mostrando, né, que ela publica, tá, na própria Relação Nacional de Medicamentos, tudo que ela fez em decorrer da análise em relação à versão anterior, as alterações, os estudos que foram feitos, sai na própria divulgação da RENAME, e também a gente tem a disponibilização no site do CONITEC, tá, através de notas técnicas. Aqui só, então, explicando, né, essa questão, essa importância da RENAME como norteadora da seleção de medicamentos no SUS.
é importante que ela contempla um elenco de produtos necessários ao tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no país, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças e de agravos no âmbito do SUS, e ela é elaborada atendendo aos princípios fundamentais do SUS, isto é, a universalidade, equidade e integralidade. Então, por isso, a Comissão de Farmácia Terapêutica resolveu manter a RENAME como instrumento promotor do uso racional de medicamentos no SUS e como lista orientadora do financiamento de medicamentos na assistência farmacêutica no SUS. Então, aqui só mostrando, essa RENAME, ela é composta pelos anexos, e o anexo 1 e o anexo 4 é o que a gente tem, a contrapartida, é o elenco de medicamentos aonde pode se aplicar as contrapartidas federais, estaduais, municipais e a maioria dos recursos do PEMAC e do PAB. Então, a responsabilidade pela aquisição e fornecimento dos itens à população fica a cargo do ente municipal dessa lista. Já o anexo 2, ele trata de medicamentos estratégicos, então são medicamentos que eles são fornecidos, que o Ministério da Saúde que adquire, então a RENAME ela tem uns medicamentos que não são responsabilidades do município, e sim do Ministério da Saúde, é uma lista à parte também. Então, fora, o que é importante frisar aqui? Que além dos medicamentos que nós temos elencados no município, a gente tem os medicamentos do SUS também fornecidos via Ministério da Saúde. Tá? Então, não é só a lista de medicamentos do município que contempla os medicamentos ofertados pelo SUS. Tá? Então, fora a municipal, a gente também tem os medicamentos fornecidos via Ministério. Tá? Que seria, então, uma lista 2, que seriam os estratégicos, que ele contempla doenças endêmicas. E nós temos também que seria o anexo 3, que são também medicamentos ofertados pelo Ministério da Saúde para componente especializado da assistência farmacêutica. Este componente ele é o que popularmente costumam designar como medicamentos de alto custo. Tá? Esses medicamentos, então, são fornecidos com base nessa lista do anexo 3, da RENAME. Aqui só mostrando que essa lista ela é aberta, então, os prescritores, os médicos, profissionais da saúde, é aberta ao público, então podem consultar quais são os medicamentos elencados nela. Tá? Então, a gente tem um site, www.saude.mg.gov.br, no campo cidadão, fornecimento de medicamentos, acesse a relação de medicamentos do componente especializado, e ali, então, vai ter todas essas informações, inclusive como fazer a solicitação, tá? Desse medicamento, o município que faz essa ponte para estar, então, recebendo esses medicamentos e repassando à população. Então, a conclusão é que as considerações, né, para essa revisão da REMUME levou como base a RENAME, como a gente já explicou a importância, as notas técnicas emitidas pela CONITEC e também as notas técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde por meio da Advocacia Geral da União. Tá? Vou só passar aqui mais um. Aqui só um exemplo, então, de como é divulgado a nota técnica do CONITEC, também disponível no site, então tem acesso a qualquer profissional, a qualquer pessoa, a qualquer cidadão. E tem também a disponibilização das notas técnicas da Advocacia Geral da União. É muito importante porque essas notas técnicas que são elaboradas via Ministério da Saúde, ela faz esse levantamento, tanto levantamento de revisão, de literatura, de análises, e ele tem, então, uma conclusão aqui específica. Tá? No caso aqui, eu coloquei como exemplo o medicamento mais demandado que nós tínhamos, que é o diosmina, que tem como princípio ativo, igual fala ali,
Daflon, flavonoides, está meio pequeno ali, mas era o medicamento mais demandado do recurso próprio daquele critério social. Então, é um medicamento que não fazia parte da RENAME, mas o município fornecia via critério social, né? Então, aqui a nota técnica da Advocacia Geral da União, aonde uma das justificativas de não fornecimento desse medicamento no SUS é a ausência de comprovação de eficácia. Tá? Então, a gente tem aqui autoridades espanholas também, onde excluiu a comercialização desse medicamento no local, também com essa justificativa. Temos também, dentro dessa nota técnica da Advocacia Geral da União, a lista de medicamentos considerados alternativos dentro do SUS para o tratamento dessa situação. Tá? Então, isso foi um exemplo que nós colocamos aqui, porém, isso existe para outros medicamentos também. Tá? Com base nisso, então, que a Comissão de Farmácia Terapêutica analisou e ajudou a definir com maior coerência e com maior clareza o que seria promover o uso racional de medicamentos. A gente tem também aqui um exemplo de uma nota técnica emitida no município de São Paulo, onde ele também fornecia este medicamento e ele também excluiu, depois de um tempo, embasado na falta de eficácia do medicamento comprovado. Aqui, então, mostrando o estudo que a comissão fez em relação aos medicamentos que estavam sendo excluídos do critério social. Então, buscou-se notas técnicas, embora eles já não fossem padronizados no SUS, eles já não estão incluídos na RENAME, então a gente já não foi considerada essa necessidade dele no SUS como um medicamento essencial, e, ainda assim, a gente buscou notas técnicas que pudessem, além de tudo, então, justificar o porquê desse medicamento não estar incorporado no SUS. Se já foi analisado algum pedido para a incorporação dele no SUS e o que eles analisaram e qual foi a resposta deles. Tá? E a gente também tem isso em planilha, também, né, caso queiram constar. Então, com base nesses medicamentos do critério social, né, que são todos medicamentos que não são padronizados no SUS, via RENAME, são 79 itens, tá? Então, nós analisamos item a item. E o que aconteceu? Desses 79, 19 itens não têm demanda. Então, eles já estavam na lista, mas eles não estavam sendo adquiridos ou fornecidos, porque não tinha mesmo nenhuma demanda até o presente momento. Também, 13 itens que existiam neste critério social, eles foram observados que eles pertencem já ao anexo 2, ao anexo 3 da RENAME, que é fornecido via componente especializado da assistência farmacêutica do SUS. Então, ele já está presente no SUS, é aquele medicamento que a gente diz que é considerado de alto custo, então, via Secretaria Estadual ou Ministério da Saúde também, que fornece parte desses medicamentos. Tá? E, então, mais 13 itens que a gente tinha nessa lista, ele era em comum com essa lista da RENAME via Ministério, e 12 desses itens, eles foram convertidos em protocolos, tá? Eles entraram no protocolo de saúde mental, e a gente teve um único item que a gente tinha nessa lista, que ele era, entre aspas, financiado, entre aspas não, ele era o único item dessa lista que era financiado pelo tripartite, então aí ele foi incorporado na REMUME. Tá? O restante, então, que foi a diferença, não, ainda tem mais um critério aqui, perdão. Além disso, nós temos mais 5 itens dessa lista toda, em que ele já possui o mesmo princípio ativo na REMUME. Né? O que ele não tinha era todas as disponibilidades de concentração. Então, 5 desses itens eles estão presentes na REMUME, porém, numa concentração diferente, sendo necessário aí apenas um ajuste de dosagem, tá? De posologia. E, de todos esses itens,
apenas, então, 33 itens que não estariam, apesar de, entre aspas, da impressão que nós estamos excluindo uma lista de 79, mas, conforme eu demonstrei aqui, parte não tinha demanda, parte já era presente no componente especialidade da assistência farmacêutica, parte a gente tem ele em outra concentração na Remume, então restou apenas 33 itens que não são disponibilizados no SUS, porém não são padronizados no SUS, e por isso também eles deixaram de existir na nossa relação municipal de medicamentos, sim. Tá? Porém, lembrando que foi feito aqueles estudos em que existem tratamentos alternativos, tá? Que são essas notas técnicas que são abertas à consulta de todos os profissionais na internet. Aqui, então, é um resumo de estudo, né, que eu expliquei, dessa lista. E, portanto, então, houve, sim, essa exclusão, que a gente diz do anexo 2, que era critério social, né, até porque feria os princípios universais. São medicamentos que não são padronizados no SUS. Depois de toda essa análise, então, excluiu com um pouco, considerando uma exclusão com segurança, dessa lista. Tá? Além disso, a partir do momento, então, né, que houve essa mudança, foi feita a divulgação da nova lista da Relação Municipal de Medicamentos, foi também enviado um ofício aos prescritores, onde ele recebeu o nome dos pacientes que utilizavam esses medicamentos, quais eram os medicamentos, filtrado por médico, por prescritor, para que ele pudesse, então, acolher esse paciente e, então, procurar, se julgasse necessário ou pertinente, um medicamento alternativo disponibilizado no SUS. Então, os prescritores, eles receberam a nova Relação Municipal de Medicamentos e também aqueles que a gente conseguiu filtrar, que foi a grande maioria, quem eram os prescritores, eles também receberam os nomes desses pacientes e quais eram os medicamentos que eles estavam fazendo uso. Tá? Então, a gente... e também houve uma comunicação para a população. A gente tentou, assim, enquanto havia estoque, não eram todos, mas a gente já foi avisando, antes de acabar o estoque, dentro das nossas possibilidades, que aquele medicamento, com a maior honestidade, que a gente já que ele ia passar a ser fornecido somente enquanto houvesse a disponibilidade em estoque, para que ele tivesse tempo também de procurar o seu prescritor e determinar, então, se haveria uma substituição por um alternativo, ou não, aí seria mais critério clínico, critério médico, tá? Mas tem a possibilidade. E aí, então, interrompendo todo esse critério social, né, que, na verdade, já existia uma fila de espera, né, então a gente já não conseguia mesmo atender na íntegra todos que estavam demandando, e aquilo que o município, então, determinou que ia continuar o fornecimento, passou, então, de critério social para protocolo. Tá? Então, criou-se protocolos clínicos, que seriam de fórmulas infantis, suplementos alimentares e nutrição integral, que também era via critério social, virou protocolo, fraldas também virou protocolo, e metilfenidato, particularmente a Ritalina, também virou protocolo municipal. Os medicamentos de saúde mental, também, onde entraram 16 daqueles medicamentos que foram excluídos, né, entre aspas, do critério social, ele entrou no protocolo de saúde mental. E insumos de diabéticos. Tá? São os protocolos que hoje o município possui pronto. Enfim. Bom, além disso, não houve só exclusão, né? Então, assim, é um termo pesado dizer exclusão. Eu falo que a gente usa o termo promoção do uso racional de medicamentos, né? Onde houve uma análise, não foi simplesmente cortado, né? E, além de tudo, também houve inclusões. Tá? Então, a gente teve inclusão de 11 medicamentos dentro da dispensação geral, e também houve a inclusão de 23 novos itens, que seriam
na listas de urgência e emergência para tratamento desses casos de urgência dentro das UBSs, dentro do ESF ou da Unidade Básica de Saúde, para que, então, numa necessidade imediata, ele pudesse ter esse atendimento de urgência na unidade. Tá? Então, também houve a inclusão desses medicamentos na REMUME. E aí, então, finalizamos, depois dessa... Acho que aqui desconfigurou, mas dá para ver nessa outra aqui. Aqui foi só, então, a comparação da conclusão que se chegou com essa revisão da REMUME. Tá? Então, nós conseguimos, com esse remanejamento, que eu não digo, então, exclusão, né? Nós fizemos um remanejamento, e aí, então, nós conseguimos que nós tivéssemos uma necessidade de recurso próprio para 1.600.000, não estou conseguindo enxergar aqui direito, mas aproximadamente 1.600.000 de necessidade de recurso próprio, tá? Para a demanda que a gente tem dos medicamentos. Lembrando, então, que o recurso que nós temos disponível é de 1.200.000 de recurso próprio. A REMUME que nós tínhamos anteriormente, com o recurso que ela demandava, a gente conseguia atender apenas 5 a 6 meses da demanda. Tá? E, com essa nova revisão, passou para 8,8 meses. Ainda não atingimos, né, o total, então a gente ainda tem pontos a trabalhar, porém, foi o que a gente, dentro do racional, o que nós conseguimos, então, fechar no momento. Tá? Foi uma primeira análise. E, então, aqui, então, só mostrando em quantidade, embora a gente tenha mais preocupação com a qualidade do que está sendo ofertado, e não necessariamente quantos medicamentos a gente tirou, quantos medicamentos a gente incluiu, não é isso que a gente está preocupado. Tá? Na verdade, estamos preocupados com a seleção. Então, se a gente conseguiu atingir a maioria das patologias prevalentes no país, se a gente conseguiu atingir a necessidade de acordo com o que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ou seja, de acordo com o que o Ministério da Saúde preconiza como essencial. Então, é essa a preocupação, ofertar aquilo que é essencial dentro das possibilidades e do recurso que nós temos. Então, da melhor maneira, da maneira mais racional possível. Então, mas embora, né, eu acredito que queiram saber a quantidade, então aqui nós colocamos para ficar um pouco mais claro, né, uma comparação do quantitativo. Então, a versão antiga da REMUME, ela tinha 267 itens, a versão nova, 226, considerando aqueles 45 medicamentos do critério social que são fornecidos no SUS de alguma forma. Tá? Então, embora ele não esteja 100% presente na REMUME, mas ele está presente no SUS. Então, eu não considero que houve necessariamente uma exclusão do total desses itens, por isso ele consta ali em vermelho, justamente para chamar a atenção mesmo, que ele não está dentro da REMUME, mas está dentro do SUS, de alguma forma. Então, 226 seria a quantidade final dessa nova versão. E aí, então, com base em todos esses critérios e essas apresentações, essa Relação Municipal de Medicamentos foi apresentada ao Conselho Municipal de Saúde e foi levado em votação para apreciação e votação, então, dessas alterações. E, com base em toda essa explicação, a gente conseguiu a aprovação da REMUME em unanimidade, dos membros presentes no dia, tá? Pelo Conselho. Depois disso, então, essa Relação Municipal de Medicamentos, ela foi disponibilizada no site da Prefeitura. Então, pode estar aberta para consulta pública também, mostrando aqui o caminho. E também, tá, em paralelo, o que nós fizemos? Então, nós construímos uma relação municipal de medicamentos que a gente considerou de uma relação base. Antes, a gente não tinha uma relação base, porque a gente não conseguia atender. Então, a divulgação dessa REMUME, ela era um tanto complicada, porque já tinha uma fila de espera muito grande, então
a gente preferiu, então, fazer essa revisão para depois, então, trabalhar a divulgação. E, em paralelo, então, assim como os prescritores eles estão recebendo, né, conforme eles foram recebendo a Relação Municipal de Medicamentos, eles já estão recebendo também um formulário onde ele pode opinar sobre o elenco de medicamentos, onde ele pode solicitar solicitações de inclusão, de exclusão, de substituição e de alteração. Porém, é muito importante que ele tenha o conhecimento disso tudo que foi explicado também, para que possa, então, fazer uma sugestão dentro de um critério racional no SUS e também dentro das necessidades, sim, né? E todo com embasamento. Então, essa solicitação, a gente tem um modelo aqui, onde ele pode, então, solicitar essa alteração da REMUME, está aberto, né? E só que, porém, é requisitado que ele anexe estudos, né? Estudos não patrocinados por fabricantes, né, ou que tenham algum interesse e que embasem o pedido realizado de alteração. Então, a Comissão de Farmácia Terapêutica ela vai receber essas solicitações, já promovendo, então, a revisão da REMUME já para o exercício de 2019. Nós já estamos recebendo, tá? Aqui já é um modelo de um prescritor que já recebeu e que já fez uma sugestão de análise pela Comissão de Farmácia Terapêutica. Tá? Então, nós já estamos trabalhando também a opinião dos prescritores. E, depois disso, então, a Comissão de Farmácia Terapêutica vai emitir um parecer técnico justificando se incorporou, se não incorporou e por que essa decisão. Tá? Isso também vai ficar disponível e o prescritor vai ter esse retorno. Bom, então, eu acredito que eu espero que tenha conseguido esclarecer essa seleção de medicamentos e essas alterações que foram propostas. A próxima etapa foi trabalhar os fornecedores, né, porque não adianta eu ter a lista e não conseguir trazer o medicamento para o município. Então, um outro desafio que nós tivemos dentro da secretaria foi a forma de fornecimento e de aquisição desses medicamentos, né? Então, o modelo antigo, nós estávamos requisitando medicamentos apenas de 2 fornecedores, era um modelo de licitação aberto por tabela. Então, a gente ficava, né, se depois quiserem entender um pouquinho melhor, que eu acho que não é pertinente no momento, mas a gente tinha apenas 2 fornecedores. Tá? Então, se um desses fornecedores falhasse, a gente praticamente, né, não é nessa proporção, mas praticamente 50% dos medicamentos a gente teria comprometido. Né? E hoje, então, nós fizemos essa mudança, onde foi feito um registro de preço, item a item, e a partir dessa semana, acredito, ainda dentro desse mês, a nova ata estará pronta, e a gente, então, passou de 2 para 21 fornecedores. Então, nós tivemos uma divisão no fornecimento desses medicamentos. Com isso, também ganhamos no preço de medicamento, que nós tivemos uma redução, inclusive, nos custos. Então, assim, a Secretaria de Saúde ela está preocupada em todos os aspectos, não só no elenco de medicamentos, mas ela também busca melhorar o recurso que tem dessa forma, tá? Tentando, inclusive, diminuir o custo mesmo. E foi o que já foi parte dele, também foi atingido com esse novo modelo de licitação. Deixa eu só passar aqui. Esse daqui eu não estou conseguindo ver. Ah, tá. Esse daqui a gente só demonstrando também que, independente, tá, dos fornecedores, a gente tem alguns problemas em relação à fabricação de medicamentos. Né? Então, aqui só demonstrando, isso aqui eu recebi essa semana, onde a gente está com um problema no fornecimento de medicamentos, daqueles 3 medicamentos ali, ele alegando dificuldade de matéria-prima, de importação. Então, assim, tem muitas variáveis envolvidas para que o medicamento chegue exatamente ao consumidor final. Tá? Mas tudo isso nós estamos atentos e acompanhando. Bom, uma vez, então, finalizado mais essa etapa, que seria, então, dos fornecedores, a próxima, então, tivemos o recurso, tivemos a seleção,
tivemos o fornecimento, que seria a aquisição pelo município, e a última etapa, então, seria o quê? Alinhar os prescritores, para que, então, conheçam essa lista e, dentro dessa lista, conseguirem atender às necessidades da população. E aí, então, a partir do momento que a gente tem a prescrição dos medicamentos dessa lista, a gente fecha esse ciclo e a gente consegue, então, entregar o medicamento para a população, que é o objetivo final nosso. Tá? Então, assim, nós estamos trabalhando muito essa divulgação dessa nova lista, para a gente conseguir fechar esse ciclo, então, atingir os prescritores. Nós já tivemos uma reunião em janeiro, onde foi feita convocação dos médicos e prescritores já das unidades de saúde, dos postos de saúde. Tivemos também convite para representantes do Hospital Escola, representantes da Santa Casa, para que a gente conseguisse, então, atingir o máximo possível de informação, embora a lista esteja disponível no site da Prefeitura. Tá? Mas, hoje, todos os consultórios já receberam, a gente tem tudo protocolado, onde eles têm, então, a relação municipal de medicamentos, uma para cada consultório, tanto na UBS quanto dentro da Prefeitura, quero dizer, tanto quanto nos ambulatórios do SUS, que temos do Hospital Escola, já foi entregue, e da Santa Casa, que estará sendo entregue essa semana. Aqui mostrando a divulgação da Remume, né, o evento que foi feito, de convite, então, aos prescritores. E aqui, então, o protocolo da entrega da Relação Municipal de Medicamentos. Também enviamos ofícios ao setor jurídico, uma outra equipe, né, que nós gostaríamos de conseguir fazer essa explanação e demonstrar esse trabalho, porém, a gente não conseguiu a participação ainda deles, né? Já fizemos 2 convites, mas ainda não foi possível esse conciliamento de apresentação. Mas a gente torna a insistir, porque a gente acha que é muito importante também atingir esse setor. Tá? E aí, então, a gente consegue vencer, que seria, então, a gente está caminhando para isso, que seria, então, esse desafio de adquirir, ter o recurso, elencar, conseguir fazer o medicamento chegar ao município, conseguir que ele seja prescrito e conseguir, então, finalizar da maneira, então, que a população receba o medicamento, tá? Dentro do SUS. Aqui é só uma relação, né, do que foi colocado. Nós temos o medicamento a gente tinha, por exemplo, dentro da Remume, o que eu considero de medicamento X e o medicamento Y. Né? Os dois, de acordo com as notas técnicas que nós avaliamos, né, o objetivo final dos dois seriam o mesmo. Né? Então, e o recurso que nós temos é único, ele é finito, né? Então, nós temos que aplicá-lo da melhor maneira possível. Então, demonstrando aqui um medicamento que nós temos na Rename a um custo de 0,06 centavos, nós tínhamos também na nossa Remume um outro medicamento chamado de Y, a um valor de 1,05, na qual o objetivo final era o mesmo. Tá? Então, quer dizer, a gente tinha uma desproporção, eu diria assim, de a cada um medicamento, um comprimido, eu estou falando, tá? A cada um comprimido Y adquirido, a gente deixava de atender 17 comprimidos do outro. E, então, os dois tinham o mesmo objetivo, né? Um padronizado no SUS, o outro não, e o município fornecia os dois. Tá? Então, assim, a gente entende que, dessa forma, está sendo avaliado o custo-benefício dessa lista, foi avaliado a gestão do recurso público e foi avaliado o uso racional de medicamentos. Aqui é só demonstrando que a gente tem também essa possibilidade, por exemplo, de casos especiais. A gente entende que, nessa situação que eu apresentei aqui anteriormente, talvez uma pessoa que receberia esse medicamento X, que é o mais em conta, que é o mais racional dentro do SUS,
Porém, a gente sabe que existem variáveis, sim, variáveis, né, biológicas, e que talvez um paciente ou outro não se adapte a esse medicamento. Então, nós temos, sim, esse cuidado de acolher e de reconhecer esses casos especiais. Porém, existe uma equipe técnica, que é onde entra o trabalho da regulação. Então, toda vez que chega um pedido de um medicamento que não é padronizado no SUS, então, existe esse levantamento do estudo do que existe alternativo, e é onde, então, o médico da regulação, ele praticamente entra em contato com o prescritor para ver se já foram esgotadas as alternativas do SUS antes de justificar a prescrição para um medicamento não padronizado no SUS. Então, existe também esse cuidado e essa análise. Então, existe, sim, parecer favorável a fornecimento do medicamento não elencado na REMUME, mas de uma maneira mais criteriosa, e não da maneira como estava sendo antes. A partir do momento que estava na REMUME, era aberto, né? Não existia esse cuidado. Então, a Secretaria de Saúde entendeu que isso sim é gestão, e isso sim é promover o uso racional de medicamentos. Então, fornecer sim, porém com critérios e com cuidados, porque são recursos públicos, tá? Bom, então, assim, eu finalizo aqui essa questão dessa revisão que foi feita da Relação Municipal de Medicamentos. Tem essa frase: não interessa o tamanho do desafio, o que importa é a grandeza da união. Tá? E sim, então, agradeço a oportunidade. Ok. Alguma outra informação por parte dos representantes da Secretaria? Certo. Ok. Então está mais fácil. Tá. Ele deixa aberto, ele está lá escutando, ele deixa. Ok, então abrindo aqui para discussão, só em respeito ao vereador Santi, que iniciou com a sua pergunta, passa a palavra ao senhor. Senhor presidente, vereador Santi, peço sua licença, sei que o senhor é o de maior idade aqui que iniciou, mas eu, como relator da comissão, diria que o senhor me desse a palavra. Senhor presidente, eu tenho que sair. Gostaria de agradecer a oportunidade. Quer fazer a sua pergunta? Eu só... são dois casos de dificuldades, né? Queria saber o tamanho da sua dificuldade em função de que, uma vez que foram acrescidos alguns medicamentos, né, que você bem frisou aí, fora desse contexto, e atendido através do critério social, que eu me recordo a algumas questões anteriores, o ex-prefeito Jorge tentou trazer isso para a Câmara, acabou conseguindo, mas, pelo visto, ele acabou implantando isso aí. E agora, aí a população considera isso como conquista. De repente, você faz um critério de reestruturação, vocês devem estar enfrentando diversos problemas com isso. Bom, isso é um ponto. A outra questão que eu considero mais chata é, você frisou aí, no contexto atual, que, de acordo com o orçamento, você consegue atender a demanda por 8 meses e meio. Perfeito? Aí eu pergunto se isso foi levado ao conhecimento do prefeito por vocês dessa maneira, e como, então, fazer com que ele se sensibilize a completar os 12 meses, em função de que ele tem priorizado outras coisas. Unidade, por exemplo, como banheiro público, uma área que poderia estar investindo medicamento que traria um benefício maior para a população. Se essa apresentação técnica foi feita, perfeito. Gostaria, então, por último, parabenizar a todos vocês pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Bom, a primeira questão, né, que foi, primeiro forneceu o medicamento e depois, entre aspas, né, não gosto muito desse termo, mas tirou o medicamento que estava sendo fornecido.
Uma das questões que eu acho interessante até levantar é o seguinte: a partir do momento em que a gente tinha uma fila de espera de 2.000 pessoas e aquelas que já pegavam, a gente conseguiria atendê-las por no máximo 5, 6 meses no decorrer do ano, então eu não considero que fornecia medicamento. O que nós tínhamos era uma promessa de fornecimento e essa promessa ela não era cumprida, o que eu acredito que gere um transtorno ainda maior, porque então ele está esperando receber um medicamento em que ele não vai receber. A gente prefere trabalhar com o que nós temos e sermos realistas para que ele não fique esperando uma coisa que não vai acontecer, e sim ele procure formas alternativas dentro da realidade para que ele consiga, então, suprir a sua necessidade. Tá? Então, a gente tem... eu tenho aqui os balanços referente ao estoque de medicamentos de final de ano. Então, a gente considera que é o período mais crítico. Novembro, dezembro, janeiro é o período mais crítico de estocagem de medicamentos, justamente tirando todas as outras variáveis, né, que eu expliquei, de fornecedor, tudo mais, os medicamentos que eram elencados de recurso próprio eram os que mais faltavam. Né? Então, isso gerava um transtorno muito grande, inclusive no atendimento, onde a gente, entre aspas, ouvia questionamentos de que estávamos sendo, como que eu posso dizer, não fazendo uma gestão correta, mas, porém, a gente fez esse levantamento e a gente conseguiu, então, perceber que, entre aspas, era uma lista enganosa, porque prometia um medicamento para a população que já está nítido que você não consegue fornecer ele na íntegra. Então, assim, a Secretaria de Saúde ela não viu outro caminho dentro desse recurso disponível, a não ser encarar mesmo essa realidade, mas dessa maneira coerente e racional. Tá? Em relação ao prefeito, né? Tudo isso, na verdade, ele foi feito em parceria com a Secretaria de Saúde, a Comissão de Farmácia Terapêutica e a Secretaria de Saúde. Então, essa transferência, né, dessas informações via Secretaria de Saúde e o prefeito ficou a cargo da Secretaria de Saúde, onde, inclusive, o secretário de Saúde também é farmacêutico. Tá? Então, eu prefiro que a Gorete passe a palavra. Na elaboração do orçamento, nós sentamos com toda a equipe, né, da farmacêutica, administrativa, atenção primária, levantando a programação anual, vendo as necessidades e subimos com um valor um tanto significativo para se cumprir os 12 meses diante disso. No ano passado e todos os anos anteriores, a gente sempre teve dificuldade quanto a isso, no fechamento, porque a secretaria, eu vou propor tudo aquilo que eu tenho vontade e ensejo a nível de orçamento. Mas eu trabalho numa secretaria e que está dentro de uma organização, de uma prefeitura que tem todas as outras, e aí a sugestão de orçamento subiu, mas não foi possível e nós ficamos com esse orçamento. É aí onde a gente entra com as dificuldades e entra com suplementações. A gente sempre vai sabendo, como eu disse, olha, não vai ser possível, mas, à medida que nós vamos caminhando, a prefeitura vai nos suprindo das necessidades. Então, nós subimos com orçamento, previsão orçamentária maior, dentro daquilo que nós trabalhamos, porque a programação anual é isso. Eu coloco as ações e os recursos. E, quando eu vou fazer o orçamento do ano subsequente, eu tenho que colocar aquilo que eu preciso para dar continuidade. Então, isso foi feito, não foi possível, então nós estamos hoje procurando cada vez mais otimizar para que tenhamos redução. E procurar formas de quê? De estar trabalhando o orçamento geral e ver, geralmente, onde que eu posso estar minimizando, porque hoje eu tenho que trabalhar a gestão pública centavo a centavo. Então, a semana passada mesmo, nós estávamos com todas as diretorias e o que foi feito, o que gastou, sabendo programar e colocando o custo disso, para que a gente tenha um uso racional do poder público também. Nós, enquanto secretaria, nós temos que saber fazer esse dever de casa e essa tarefa, de estar ministrando o que a gente tem,
que a gente sabe que muitas vezes não é o suficiente, e onde eu posso estar tirando, onde eu posso estar colocando e estar acompanhando mensalmente. Isso foi um processo construído que vem sendo pensado, não é de agora, e que a gente conseguiu, esse ano, estar efetivando, de levar esse orçamento realmente participativo. Não foi possível o que nós precisávamos, porque nós colocamos outros programas que a gente tem interesse e não foi possível. Porém, isso que nos ficou, levamos o senhor prefeito, o senhor secretário de administração, de planejamento, de finanças. Vai haver necessidade de que nós tenhamos uma ajuda da parte. Vai ser possível. Então, a gente faz esse trabalho como todo ano a gente fez. Todos esses anos que eu estou, desde 2013, a gente tem essa dificuldade e a gente vem sempre buscando essa complementação. Então, isso foi feito, sim. Ok? Ok, muito obrigado, vereador Santi, pela participação. Agora passo a palavra ao vereador Zambrana. Eu queria agradecer a exposição e queria fazer os questionamentos, Karina. Mas muito você já explicou. Muito você já colocou. E, realmente, em grande parte, entristeceu. Fazer gestão. Minha primeira pergunta para você. Você sabe quanto foi empenhado em sentença judicial no ano passado na Secretaria de Saúde? Apresentado, né, foi 1 milhão e pouco, é isso? R$ 804.050,55. Nunca antes houve um gasto tão excessivo com sentença judicial. Fiz até a solicitação e requerimento para ver nos outros anos. Nunca. R$ 800 mil, nós queremos saber se é de medicamento, de cirurgia, de o que for. Isso nunca aconteceu. A Secretaria de Saúde está preocupada com todos os aspectos, mas, ao que me mostra, infelizmente, não com a população. Por quê? Porque na sua primeira colocação, nas primeiras colocações, você já fez uma frase que me entristeceu demais. Nós temos um orçamento, eu tenho que avaliar para colocar o que eu preciso, o que deveria ser dado à população dentro desse orçamento. Então, isso realmente me entristece. Essa é uma preocupação. Ou seja, em suas palavras, levou em conta, primeiramente, a questão financeira, e não as questões de necessidade, dentro da questão da população. Então, isso realmente me preocupa. Se houve ou não a questão do orçamento, de aumento ou não, essa é uma questão, e a assistente já lhe disse que foi apresentado ao prefeito, e o vereador Santi colocou uma situação bastante interessante e lembrou do banheiro sendo construído no Parque Municipal. Isso nos preocupa. E preocupa mais, a questão da Secretaria de Saúde, se é a Secretaria de Saúde dos protocolos, do vamos fazer. E desde que eu entrei nesta casa, há promessas, inclusive de vereadores, que seria solucionada a falta de medicamentos. Eu recebo mensalmente a falta de medicamentos. Foi por mim a solicitação, realmente, de que vocês estivessem aqui. Porque muito me preocupou esse corte. Você pode não gostar da palavra, mas a palavra é corte. A retirada de um direito conquistado de pessoas que precisam de medicamentos para se tratarem. E foi isso que a gestão da Secretaria de Saúde fez. Com conivência ou não do senhor prefeito. A assistente diz que sim. Eu espero acreditar que não. Então, as colocações que foram feitas realmente me entristeceram, me preocuparam. Essa grande falta que vem ocorrendo nesses últimos 2 anos, não que não existisse antes, falta. Não que não existisse, existia sim. Mas desta maneira, e nós estamos agora, enquanto relator, andando nas unidades de saúde, estamos assustados. As equipes de saúde estão preocupadas, insatisfeitas no trabalho, porque elas não têm o que mais dizer
para a população. Então, isso me preocupa realmente, as questões financeiras, e levar em conta o financeiro, que é o racional. Nós não estamos falando simplesmente de uma empresa onde você vai dizer para a população que tem ou não tem. Nós estamos falando de pessoas que necessitam de medicação. Posso depois? Tá, tranquilo. Obrigado. Então, o que é que acontece? Sim, a comissão é interessante, a discussão é importante. Eu acho que eu deveria, no final, eu vou finalizar com a questão do que eu sugiro, né, em relação a essas questões. É uma linha, é a questão da gestão, é a opinião da gestão, é o que nós estamos vendo, o que nós estamos sentindo com a população, com os servidores, nas unidades de saúde. É muito claro para todos nós isso. Um corte que traz penalização da população mais simples e mais carente. É o financeiro, aonde estava a gestão para solicitar recursos. É uma condição de discussão de prescrição, isso pode ser trabalhado realmente. Fazer uma consulta ao jurídico, inconstitucionalidade, não foi isso que ele colocou bem aqui. Mas eu gostei da escrita do Renan, meu amigo, só que ele não levou em consideração o SUS. Ele levou em consideração a gestão. O que é que ele escreve aqui? Um dos princípios do SUS, onde ele se utilizou de uma autora para defender isso. Então, nós não temos só a universalidade, ou que seja a universalidade. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. E a gestão vai lá e faz o quê? Se eu não posso atender a todos, que eu não atenda a ninguém. Que eu deixe de fornecer aquele medicamento para aquelas pessoas que retiravam. Mas aí o procurador jurídico se esqueceu. O SUS tem outros princípios. E dentro dos princípios do SUS, existe a equidade, onde o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais. E, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Talvez não na massa asfáltica, talvez não no banheiro, talvez sim no medicamento. Por fim, citar autores dentro de um parecer, eu também posso citar, jogo no Google. E aí eu tenho uma autora aqui, né? Dois autores, Vasconcelos e Pache, 2006. Da mesma forma, a equidade, como princípio complementar ao da igualdade, significa tratar as diferenças em busca da igualdade. Elias, 2008. Assim, este princípio veio ao encontro da questão do acesso aos serviços, acesso muitas vezes prejudicado por conta da desigualdade social entre os indivíduos. Então, nós colocarmos uma situação onde uma avaliação social, que pode até, como diz aqui o procurador, né, nas palavras dele, potencial inconstitucionalidade. Podemos até questionar isso, mas aí eu pergunto sempre aquela condição: quantos processos a prefeitura recebeu por essa inconstitucionalidade? Quando o promotor da saúde entrou contra a prefeitura nessa inconstitucionalidade? Quando o defensor público questionou a Secretaria de Saúde dessa inconstitucionalidade? Eu não me lembro. Mas eu leio mais de 800 mil reais em sentenças judiciais que poderiam estar sendo gastos de maneira diferente.
Há 1 ano e meio, praticamente, se promete medicamentos nos postos, o que nunca antes se viu. Eu espero, como você colocou bem, que essa licitação item a item venha realmente resolver isso. O triste será se daqui a 6 meses isso se persistir. Isso sim me preocupa. Então, essas são algumas colocações que, volto a dizer, você já me respondeu de começo, aonde o quê? Foi nos dado um trabalho grande de colocar uma atenção farmacêutica dentro de um orçamento, não um orçamento dentro da atenção farmacêutica, que deveria ser trabalho da gestão junto de quem gere esta cidade. Então, sinto pela penalização de vocês, que são medicamentos essenciais. Essa é uma pergunta que fica. Uso racional, eu entendo como uso racional de outra maneira, mas isso é uma discussão ampla e deve ser feita depois. É muito claro para mim, e como você colocou, e isso foi dito aqui em outro momento, e vamos deixar bem claro aos vereadores, né, e quem nos acompanha, que não existe mais medicamento aguardado do Estado de Minas Gerais, aonde se aguardava antes, quando eles compravam medicamento de atenção básica e ficavam na guarda. Existe as questões aonde os repasses financeiros são feitos. Mas, sim, existem medicamentos que vêm do Ministério da Saúde, como colocou bem a farmacêutica Karina. Mas que a população entenda e que essa mentira nunca mais seja dita, é responsabilidade e culpa do Estado. A falta de medicamentos de atenção básica. Depois você pode até falar essas outras coisas, mas eu vou fazer algumas perguntas diretas, senão não vou perder a sequência aqui. Os medicamentos de saúde mental já estão sendo fornecidos? O protocolo terminou de ficar pronto agora, e durante essa elaboração do protocolo, o que a gente conseguiu manter estoque com o recurso próprio do município, nós não interrompemos, então eles continuaram sendo fornecidos, e esse protocolo da saúde mental, ele vai ser, entre aspas, autossuficiente, né? Então, ele vai passar a fornecer daqui para frente a possibilidade de aquisição. Muito bem. Diosmina, ela tem avaliação da Anvisa, liberação da Anvisa? Ela não tem comprovação de eficácia, ela tem bula na Anvisa, porém não tem estudos que comprovem a sua eficácia. Mas ela tem a liberação da Anvisa para Tem ser vendida. liberação da Anvisa para ser comercializada, Muito bem. mas não existe evidência clínica de que ela tenha eficácia. Mas ela comprovou frente à Anvisa que pode ser Eu comercializada. só gostaria de colocar o seguinte, o medicamento diosmina, o mesmo objetivo, ele tem tratamento alternativo no SUS com outros elencos de medicamento. Então, independente, e que são fornecidos via SUS. Tá? Então, independente de ter bula ou não ter bula, ele não tem comprovação de eficácia, e existem medicamentos alternativos comprovados na Remome. Mas a senhora há de convir comigo, né, que pode até ser feito um trabalho com quem prescreve. Sim, Tá? Mas se ainda assim... que nós estamos. Sim, é o trabalho. É o processo em que nós estamos no momento. Pois é, né? eu já disse que a Secretaria dos Processos. Uhum. Né? Então, veja, Diosmina ela tem liberação para ser comercializado. Então, essa questão de alternativas, né, existe em tudo. Sim. Só que o que é uma situação que, sim, eu não posso aguardar, a população não pode esperar essa condição. Me preocupou essa condição justamente da saúde mental, porque eu fui avaliar aqui a Remome, e quando foi solicitação, inclusive, do vereador Marcelo, a listagem dos medicamentos, nós sentamos e vimos que grande parte da medicação para a saúde mental não estava lá. Então, isso nos preocupa. É uma das queixas da população hoje, os medicamentos também da saúde mental, que não são encontrados nas unidades de saúde. Eles acabaram de ser padronizados, né? Então, até então, não existia uma padronização. A partir do momento que existe essa padronização, agora sim, então, eles vão estar sendo adquiridos da maneira que necessita. Ia comentar em relação à diosmina, só lembrando que ela não tem recurso unicamente pela prefeitura,
e que ela já não era mesmo fornecida, porque nós tínhamos mais de 1.000 pessoas aguardando, e também aquelas pessoas que já pegavam, lembrando que a gente não conseguia fornecer o ano todo, então já não era um fornecimento contínuo, e é uma coisa que conseguiria fornecer por 4, 5 meses. Tá? Inclusive, nem atendendo ainda a demanda real, né, que era, não entregava o total do tratamento, era só uma ajuda. Então, está nítido que é um tratamento em que não consegue fazer o atendimento, a não ser que comprometa outros medicamentos considerados essenciais. Infelizmente, a gente tem que falar de recurso, né? Porque, senão, sem recurso, a gente não... O que tem é o que a gente consegue, sim, adquirir. Não adianta eu querer adquirir coisa que Karina, a gente sabe que não vai conseguir. Para não ser repetitiva, sim. Quanto custa, ou quanto custou, ou quanto se gastou em Diosmina em 2016 ou 2017? Posso olhar aqui nos meus registros, Tem eu já ideia? passo para... Tenho aqui, eu Tá bom. só preciso consultar. Tá, então, assim, eu vou voltar à questão inicial. A partir do momento que você entende que você não tem recurso para fornecer, você corta de todos. É isso que você está me dizendo. Então, se a partir do momento que a comissão, o gestor, né, auxiliar, entendeu assim, olha, nós não temos dinheiro para tudo isso. Vamos discutir isso junto à gestão? Não, vamos cortar. É isso que você está me dizendo. E aquelas mais de 500 pessoas, porque você está dizendo as 2.000 que estavam na fila. E quantos 2.000 eram? no total da avaliação, E tá? quantos eram que recebiam? Eu tenho Né? aqui também. Pois sim. isso não foi falado. Então, Recebiam aquelas em partes, pessoas... né? Porque não recebiam o ano todo, recebia Sim. 3, 4 meses. Tá? Isso é uma colocação que você Então, está sendo feita, e eu acho não importante consigo dizer isso. que a gente fornecia, né? Até porque a gente tinha um transtorno, porque a população achava que ia pegar no mês seguinte e não ia. Ela não estava preparada para um tratamento alternativo. Ela estava sendo induzida a acreditar que, a partir do momento que esse medicamento está na lista, que ela ia ter esse fornecimento o ano inteiro. Então, essa pessoa nunca mesmo vai procurar um tratamento alternativo, porque está sendo prometido, porém não está sendo cumprido. Então, isso gera um transtorno muito grande. E você acha Sim. que essas pessoas não vão atrás da justiça? Nós temos tratamento alternativo. Você acha que essas dentro pessoas da não lista. vão atrás da justiça? Não tem problema. Na Sim, verdade, a não gente tem problema. entende. A gente, Nós vamos passar Zambrana, mais de 1 milhão. No próximo ano, nós vamos passar mais de 1 milhão. Ô, Zambrana, desculpa, mas assim, a gente já tinha uma lista de espera. Sim. E a gente, mesmo tendo essa lista de espera, a gente tem um ou outro caso, sim, na justiça. Mas já existia um não fornecimento. Esta é a né? próxima reunião para saber o porquê que se pulou por esse valor todo. Não, Isso é um aí já é. absurdo. Isso vai passar de 1 milhão esse ano. Não tenha dúvida. Agora, metilfenidato cloridrato. Sim. Outro que está sendo cortado. Não. Virou protocolo. Tá. Pelo protocolo. Hoje ele é fornecido, continua. Você tem estoque? Tem. Metilfenidato, Você 10 sabe miligramas. quantas pessoas são? Você sabe quantas pessoas são? Você vai dar de 10, de 20, 30, não? Não, de 20, 30 pelo protocolo não está sendo fornecido. Bem, então nós cortamos, né, a Ritalina, e como você usou um ofício, um documento de São Paulo, que também não prova nada, é claro que os governos vão discutir isso, e tem que discutir mesmo, tá? Mas não quer dizer, se eles optaram pela não fornecimento ou não, a Ritalina era fornecida em São Paulo. Nós também estamos fornecendo. Né? Então, só que era uma maneira diferente. Critério Então, é claro, municipal. é gestão? É gestão. Mas eu vou lhe dizer que é equivocado, e os números mesmos mostram isso. Né? Agora, nós vamos chegar na situação onde poderia vir. É claro, eu falei outra vez, eu estou acostumado com números, então a gente está acostumado com isso. Mas o importante para mim é pegar os números também dessas listas que nos chegam e mostram a quantidade de falta de medicamentos, ou, como diz aqui, né, enquanto houver disponibilidade de estoque, nas unidades de saúde. Então, isso, se você me perguntar, como todos falam, assim, mas na sua época também era assim, eu nunca disse que era ótimo, e nem nunca falei na minha época que era ótimo, mas hoje a situação está gritante. Nós temos aí, realmente, condições de mostrar essa falta grande que está. Agora, fora a falta, o corte. Bom, já me disse que os medicamentos de saúde mental vão ser fornecidos pelo município,
Isso é um outro assunto a ser discutido, a saúde mental também, né, porque nós vamos querer ver como é que isso vai ser fornecido. Colocar, né, que poucos itens foram retirados, isso não é verdade, nós não entendemos assim. Tratamento alternativos vão ser fornecidos? Sim, vão ser fornecidos. Então, é uma condição que a gente preocupa, né? Exclusão com segurança. Me preocupa realmente a mesma condição de dizer assim, desculpa, você não vai ter mais seu medicamento, mas eu estou seguro que foi uma opção realmente importante para a gente. Então, eu volto a dizer, a Secretaria de Saúde pensou em tudo, menos na população. Isso é uma condição clara. Posso colocar? Pode falar. Tá. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, primeiro que, em relação à falta de medicamentos, o nosso estoque hoje, antes de começar a introdução, vamos dizer assim, o resultado final desse trabalho que foi feito de revisão, hoje nós estamos com 80% dos medicamentos da básica em estoque. Então, eu não considero, lógico, sim, 20%, mas não da maneira como está sendo colocado. Tá? Esse levantamento ele foi feito atual. Em relação à preocupação com a população, na verdade, a gente entende que esse trabalho todo é justamente para que a gente saia dessa situação de falta de medicamentos que a gente tem principalmente no final do ano. Então, assim, a gente está, sim, a Secretaria de Saúde está, sim, preocupada com a população. Então, o que nós estamos querendo? Ajustar de uma maneira que consiga fazer um fornecimento contínuo durante o ano inteiro, sem promessas enganosas de que nós vamos fornecer um item que nós não vamos fornecer. Então, a preocupação é, sim, que esse medicamento chegue na população. E, com isso, entende-se que a judicialização, o caminho é a redução da judicialização. Porque, a partir do momento que você fechou esse círculo, você tem um medicamento alternativo, que esse medicamento está sendo reconhecido pelo prescritor. O prescritor está passando, então, a fazer essa alternativa dentro, sim, né, de todos os critérios pertinentes à prescrição, ao critério clínico. A gente acredita que nós vamos fechar esse ciclo, onde nós vamos ter o fornecimento e nós vamos ter cada vez menos uma insatisfação, cada vez menos falta de medicamentos e cada vez menos a judicialização. Isso é uma coisa que vai ser gradativo, sim, né? Porém, o objetivo final é esse mesmo, é que a gente consiga fazer o acesso do medicamento à população, porque do jeito que está, não adianta todas as gestões, acho que, né, pelo menos não todas, mas assim, os anos que nós buscamos sempre foram iguais. Realmente faltou, assim como o vereador mesmo disse, faltou medicamento na gestão anterior, faltou medicamento nessa gestão. Então, assim, para a Secretaria de Saúde está muito claro o quanto isso precisa ser revisto, porque senão nós vamos continuar tendo falta de medicamentos eternamente, nós vamos continuar tendo aumento de judicialização e nós vamos continuar não conseguindo atender a necessidade da população. Então, se conseguir fazer esse reajuste, a população vai ser, sim, atendida. E eu deixei claro que aquele paciente que não precisar, que não se adequar a essa alteração, que nós vamos acolher da maneira com critério, onde vai ser visualizada, sim, essa prescrição diferenciada que ele precisa, via médico e via regulação. Então, assim, não está fechando a porta porque tirou um medicamento, né? Então, continua aberto, sim, para reconhecer esses casos especiais. Isso eu acredito que eu tenho deixado claro. Então, assim, existe, sim, essa preocupação, inclusive, com os casos especiais, e só colocando a questão da equidade, todos os nossos protocolos trabalham, sim, a equidade. Tá? Então, eu não tive tempo aqui de abrir, né, protocolo por protocolo, mas, assim, ele foi criado justamente para, sim, atender os princípios do SUS, que não é só universalidade, mas antes a gente tinha só equidade, que seria o critério social, então ele era só equidade. Hoje nós temos universalidade, porque ele é um protocolo universal, todos que se enquadrarem naquele critério, independente de classe social, vai receber o medicamento, e dentro do protocolo nós temos casos especiais, onde se reconhece que encaminhamentos via
CRAS, via assistência social do município, esses pacientes, sim, eles também vão ser visualizados de uma maneira diferenciada e até, inclusive, com prioridade. Então, aí a gente traz o princípio da universalidade, a gente está ofertando para todos, e também tem um olhar diferenciado para aqueles que necessitam, que seria, então, casar a universalidade com a equidade. Então, isso sim está sendo observado, isso sim também está sendo uma preocupação da Secretaria de Saúde, que está dentro do protocolo, está disponível. Tá? A gente está terminando, mas já vai estar disponível, sim. Sim, a gente está terminando. A gente está fazendo. O protocolo, a gente perdão. vai implantar. Não, Enfim, ele já está assinado. por favor, Tá? Ele já por favor, só por não está favor. divulgado. Por favor. Tá? Esse é o nosso receio. E eu torço por tudo isso. Mas eu, não querendo ser pessimista, eu espero que daqui a 6 meses, como eu estive aqui em janeiro de 2017, onde ouvi nesta casa dizer que o problema seria resolvido em poucos dias, e não foi. A situação toda que se encontra, aliás, os 20%, né, que está agora, que você considerou aceitável, é preciso comunicar ao secretário, que quando ele disse na última reunião aqui que ele encontrou a secretaria com uma falta de 20%, que está gravado e registrado, dizia ele que é o padrão, se ele desconhece. Então, entenda você o seguinte, minha preocupação é muito clara. A sua, enquanto coordenadora desta gestão, é defender as ações. Dê um documento que embasou você a defender isso no Conselho de Saúde também, que o procurador jurídico deu. Mostro para você que esse é um documento pífio. Agora, é claro, e a gente tem que respeitar, mas a sensibilidade da população é clara. E eu vou voltar a dizer, o corte, a remoção, isso realmente, estamos acompanhando, isso já está há semanas, talvez alguns meses nas mídias, nos nossos gabinetes, nas conversas, nas unidades de saúde, nos servidores. Espero realmente que daqui a 6 meses tenha sucesso. Espero realmente, mas eu não acredito. Tá? Não acredito. Finalizar, para deixar a oportunidade para os outros, né, o que está se falando sempre aqui, né, e é deixando bem claro que com o recurso próprio nós temos condição de comprar todo e qualquer medicamento de conquista, de direito ou de fornecimento, que fosse para qualquer pessoa com recurso próprio. Eu já mostrei aqui que nós tivemos um recurso de R$800 mil gastos em questões jurídicas, o que nunca se gastou. Acredito que vai aumentar. Mas nós não precisávamos também, você falou em 1.200.000, né? Recurso próprio? Eu fiz o levantamento dos últimos 6 anos e não houve, praticamente, a gente teve uma variação aí de 811 a R$1.320.000 em 6 anos de orçamentário para cada exercício. Sim. Então, não de 800 houve... para 1.300.000. A variação que teve nesses últimos 6 anos foi de 800 a 1.320.000. Então, assim... R$500 mil de diferença, mais ou menos. 811, isso, que foi em 2010, 811, e ao máximo de 1.353.000. Então, não houve mudança. E aí caiu para 1.200.000. Nós estamos em 1.200.000. Então, houve, subiu e depois retraiu. R$120.000. E nós criamos o cargo de secretária adjunto com um custo de R$135.000 ao ano para uma única pessoa. Senhor vereador. Por favor, estou falando. Eu quero ter resposta. R$135.000 foram retirados, talvez, da atenção farmacêutica, de toda a população em benefício de uma única pessoa. Subiu de 800.000 a 1.300.000 e foram retirados recursos, baixando para 1.200.000. E aí nós falamos da falta de recurso. Então, eu digo bem, de maneira bastante clara, a preocupação da gestão, como foi o início da fala, foi o financeiro. É claro que pode ser melhorado as condições de atenção farmacêutica. E uma das questões mais claras para mim é utilizar da legislação do SUS, aonde nós já começamos a trabalhar as questões, os protocolos
de exames e consultas. E aonde nós tínhamos o planejamento de entrar na questão da atenção farmacêutica, utilizando de uma maneira mais simples a condição de atender a quem utiliza o SUS. E não utilizando a porta de entrada das unidades básicas de saúde, do hospital, ou seja, prescrições do SUS deveriam ser utilizadas para atenção farmacêutica. Poderia gerar ordens judiciais, sentenças? Poderia. Se ela ainda tem um respaldo também em legislação específica. Então, Sim, a gente conhece. Pois é. Mas ainda hoje nós fornecemos medicamentos, receitas particulares, que é o passo de cada vez para a solução dos nossos problemas. Então, fica uma sugestão para que vocês possam, sim, analisar o fornecimento de medicamentos de quem tem uma Unimed, de quem tem um outro convênio, de quem tem um Pula América, enfim, o que tem uma receita particular. Isso, sim, poderia você reduzir as diosmina, reduzir as ritalinas e outros medicamentos. Poderia, sim, você ter a economia ou você colocar a atenção farmacêutica de uma população toda no orçamento que foi reduzido. O que posso colocar? O que está sendo colocado já nos protocolos, eles, dependendo do protocolo, ele já está sendo exigido prescrição SUS. Tá? A gente tem, sim, o decreto em que fala assim, que o paciente ele é assistido no SUS integralmente, vamos dizer assim. Né? A porta de entrada é a atenção básica, então já seria via SUS. Os protocolos que a gente está criando, que seriam esses medicamentos então, que estão saindo do critério social, eles já estão até sendo trabalhados dessa forma. Tá? É o início disso que você colocou. É uma sugestão. Sim, então, e ela já está sendo acatada. Para finalizar, realmente é uma condição clara que eu deixo para vocês o seguinte, a sensibilidade, e vocês sabem disso, vá à unidade de saúde, converse com o servidor, não precisa conversar com a população, a situação é crítica, tá? Para que possa ser dialogado. Tá bem? Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de estar falando duas coisas. Primeiro, nós sabemos que a assistência farmacêutica é um problema, que a gente está em todas as reuniões, não é só de Itajubá, é um problema que todo município está passando e sempre foi o problema desde quando a gente está assessorando a gestão, desde 2013, sempre foi problema. E mexer hoje e tomar essa atitude de estar agora fazendo essa nova REMUME, nós tiramos algo que não fazia parte dela. REMUME, não anexo 2. Então, para que a gente seja claro e objetivo e possa atender. É um processo de mudança, né, em que, se tivermos a coragem de tomar essa atitude e realmente falar sobre isso. E trabalhar sobre isso. Esperamos que consigamos e estamos esforçando para que a gente consiga o resultado e que atenda a população da melhor maneira possível, sabedores de que nós estamos falando de uma assistência farmacêutica dentro de uma política de saúde pública, em que eu tenho, hoje, sérios problemas com indústrias farmacêuticas e todo esse amparato de quantidade de medicamento que sai. Também a ideia, trabalhávamos com, até hoje ainda vem tirando, não era só consulta, prescrição de SUS, e sim particular. Isso desde que eu entrei, essa lógica continua. Então, temos que mexer? Temos, para melhor atender. E temos que pensar em orçamento, sim, porque numa consultoria legislativa de fornecimento de medicamentos SUS pelo sanitarista Gustavo Silveira Machado, ele conclui o seguinte: o principal fator limitante do sistema de saúde em todo o mundo é, indubitavelmente, orçamentário. A descoberta de novos tratamentos e drogas, a sofisticação dos procedimentos, a criação de novos exames, o envelhecimento populacional, o alto preço dos medicamentos sob proteção patentária, todos os fatores somam-se para criar uma espiral ascendente de custos e cada país lança mão de seus meios disponíveis. Então, nós, enquanto secretaria, trabalhamos procurando fazer da melhor maneira. E tínhamos que trabalhar dessa forma, porque não dá para ficar dizendo e enganando, deixar algo que não vai ser cumprido.
Isso é muito triste. Uma promessa vazia. Isso não é o ideal em termos de SUS. Então, sabemos que vamos ter correções? Vamos ter correções. E é assim que faz a lógica da construção da política pública, de juntos chegarmos na melhor situação. Quanto à gestão, uma gestão não se pensa só em medicamentos. Eu estou falando de algo curativo. Tanto que o SUS hoje está buscando práticas integrativas, porque não só o medicamento, temos que cuidar da população como um todo. Então, a gestão não se faz só apenas com o medicamento. Existem outros fatores importantes que estão na gestão, e, inclusive, a gestão em si. Então, quando se criou um cargo ou não, isso foi uma opção da gestão, não se pensa em pessoa, pense no município de 96 mil habitantes, indo para 96.523, em que tem uma dinâmica e de uma lógica que ela precisa estar nos meios e trabalhando em conjunto. Então, era um apoio. E organizando o nosso organograma, porque a assessora estava ligada a uma outra secretaria que não era a saúde. Então, hoje, criar-se o cargo de secretária de saúde, que foi uma opção da gestão, que se estava em discussão em tempos passados, mas não foi possível, e se foi possível agora, não se pense em pessoa, pense num cargo de mais um assessor, de um profissional que vai estar ajudando na gestão pela potencialidade e pela dimensão do município. Então, isso é uma lógica que foi uma decisão de gestão e que passou por essa Câmara e que foi aprovado. Uma outra coisa que eu acho importante dizer é que não houve conivência do prefeito. Eu acho que essa palavra ela é muito forte. Existe uma competência técnica, existem pessoas que trabalham e que apresentam para ele tecnicamente o que precisa. Já disse, esse orçamento foi devido, nós passamos por uma crise nacional, estadual, precária e municipal também, com diminuição de arrecadação e tudo mais, e que ajustes foram feitos. Mas, em nenhum momento, fechou-se a porta dizendo-se que era esse valor definitivo e ponto final. Isso foi o que foi feito de previsão e que nós podemos ir, sim, trabalhando e ajustando de acordo com a necessidade. Então, é muito importante a gente estar colocando dessa forma. E que, realmente, nós vamos estar trabalhando bem corretamente, buscando a melhor maneira possível e fazendo as correções devidas naquilo que foi hoje apresentado para vocês. É o melhor caminho? É o caminho correto daquilo que tinha que ser feito há muito tempo atrás e que não foi feito. Não, às vezes, por falta de má vontade ou má fé, mas é um amadurecimento de uma situação que exigiu uma tomada de atitude. Isso é fato. Não adianta eu não olhar para isso. Precisou-se, há tempo vem precisando falar, mas não adianta largar o assunto do lado. A gente tem hora que tem que pôr a mão na ferida e mexer nela. E trabalhar. E foi o que foi feito agora, num processo de maturação. Isso é muito claro a gente dizer. Se vai haver correções, se vai haver mudanças, se esse não for melhor, nós vamos ver pelo acompanhamento e o caminhar ao longo desse trabalho que vem sendo feito. Por isso que é uma comissão com todos esses membros, para que possam estar analisando realmente a proposta que foi feita. E aí, vereador Jorge, alguma observação? É um esclarecimento, em tese, para mim entender. Rename e o Remume foi criado por quem? Você fez uma palestra antes aí que os tripartite reuniram para fazer essa discussão, correto? Eles participaram desse planejamento, questão dessa medicação? Na verdade, o planejamento da medicação ela é via Ministério da Saúde, são aqueles membros que eu coloquei, né, que tem a participação do Conselho Federal de Medicina, é onde eles determinam a relação nacional de medicamentos essenciais. Com base nessa relação nacional é onde vem o financiamento tripartite, com base nessa relação nacional. E o município extrai, porque ela é uma relação extensa. Então, por exemplo, de uma mesma classe de medicamento, ela oferece, às vezes, 10. Né? Então, o município ele extrai aquele que ele julga mais pertinente. Então, ele não trabalha com a relação inteira. Ela norteia a lista do município. Tá? Essas então, listas... como ela norteia, pelo que eu aprendi, está na Constituição, a bipartite, a tripartite e os secretários, eles não têm o poder de fazer a mudança sem aprovação do Conselho, certo?
Isso do Conselho Nacional, Estadual e a questão do municipal. Porque há muitas vezes aprova sem conhecimento, um conselho manipulado, um conselho sem o conhecimento adequado, né? Que nós vamos estar aprovando daqui a um mês, que tudo esse reflexo está dando, que é em virtude de um conselho que foi manipulado, foi mudado o projeto de lei. Graças a Deus, daqui a um mês vocês vão ter notícia boa, tudo aquilo da minha luta que eu venho fazendo. Então, esse reflexo da saúde hoje que tem, é da gestão passada também. Se for a fundo, a questão da falta de medicamento, a falta de atenção, isso eu convivi. Eu estou falando que eu convivi isso, com todo respeito, hoje vereador, mas secretário na época. Então, não era bem essa realidade que nós temos hoje. Também, se tiver errado, porque vocês podem ter certeza que eu vou estar falando de vocês. Então, o próprio artigo 196, se esse Zoom aprovou, se a saúde é um direito do dever do Estado, tanto econômico, financeiro, a qualidade de vida. Então, se isso aconteceu, não digo vocês, mas as instâncias que fizeram, eu vou ter que pesquisar e vou fazer esse questionamento, porque estão desrespeitando a lei federal. Não é vocês estão seguindo aquilo que veio, né? Sim. Então, eu tenho dúvida, em tese, eu tenho muita dúvida sobre isso, eu vou ter que pesquisar até para mim ter uma posição melhor. Você ouviu falando ali a questão do insumo para o diabético. Ele está em dia hoje? O insumos do diabéticos, a gente considera as tiras de glicemia, tem estoque sim, o glicosímetro, seringas e lanceta. Seringa e lanceta é mais a questão a aquisição dela, ela é via atenção básica, então eu prefiro a participação deles mas assim, eu posso antecipar, a seringa a gente tem sim, lanceta no momento está em falta. Eu achei que sempre ajudar a legalizar, porque desde agosto não tem lanceta, tá? Sim, teve problema com licitação, né? Porque Lógico que a gente está lei... acompanhando, sim, mas parece que frustrou e aí tentou novamente, né? Eu prefiro que eles coloquem mais claramente, mas houve, sim, a questão da falta da lanceta, eu sei que foi frustração de licitação. Tá? Porque, de acordo com a lei federal, o diabético tem que ter todos os medicamentos, todos, independente. Tanto é que eu tive que entrar na justiça, desde 2014 eu estava na justiça em questão do Azucom. Hoje já está legalizado já. Houve no começo uma falha também, da falta nessa gestão 2017, vocês assumiram. Caso específico. Agora está normalizado, mas desde 2014, sempre em 6 meses eu apresento a receita, porque se eu não for lá pegar uma receita, né, Gabriela? Nós já não tem. Então, a gente tinha que apresentar. Então, se chegar lá na farmácia sem a receita, menos 6 meses, vencida, vocês vão avisar para trocar como é feita, né? Então, mais que eu queria, senhor presidente, é fazer isso e dizer que o reflexo da saúde do nosso município não é só dessa gestão, não. É da gestão passada, que vem acumulando muitas coisas. E a gente, ao longo desse tempo, eu tenho trabalhado. É uma crítica construtiva, estou para delegrir mais de ninguém, mas é falho. Agora, o reflexo maior, gente, que me entristece, eu brinco muito com a pessoa, sabe, vereador Marcelo, eu respiro o Conselho de Saúde. A gente tem um conhecimento profundo sobre isso, tem muito que aprender ainda. Mas desde 2014, esse Conselho, na gestão passada e nessa atual, elas estão erradas. E o bom Deus olhou por nós, que vai chegar um documento para nós aí daqui a um mês, mais ou menos, nós vamos mudar tudo isso aí, legalizado dentro da lei, porque o conselho é um braço direito do prefeito, do secretário, né? Ele é o conselho deliberativo, por isso que eu me estranhei quando você falou que o REMUME e o RENAME, junto o grupo da medicina, os médicos, junto o secretariado, eles mudam, mas a Constituição não fala isso, né? A lei é bem clara, o artigo 196, e o conselho, né, tem que passar pelo conselho. Então, tudo que foi aprovado, se realmente vier confirmado tudo que está errado, morre tudo. Nós temos que começar tudo de novo. Olha o desgaste que nós tivemos, né? Quero dar parabéns pela explanação sua, né, a tranquilidade, os demais, a Gorete. As outras falaram muito também, né, Gabriela? Mas valeu a presença de vocês, agradeço de coração. Muito obrigado. Vereador Marcelo Kraus.
Bom, eu tinha feito algumas observações aqui e algumas anotações, mas nós temos reunião agora às 4h, o nosso convidado já está aqui presente, então eu só gostaria de agradecer a presença de vocês, depois eu vou conversar pessoalmente com a Gorete de algumas observações que eu fiz aqui, e também teremos outras oportunidades de encontro aqui na Comissão de Saúde. Certamente a gente vai poder debater um pouquinho mais sobre tudo isso. Muito obrigado. Ok, então eu agradeço aqui a presença de todos. Tivemos como pauta hoje, então, a explanação sobre as alterações realizadas na Relação Municipal de Medicamentos, o REMUM. Agradeço aqui a presença dos vereadores, a presença aqui dos representantes da Secretaria de Saúde. Muito obrigado pela explanação. Karina? Senhora Gorete? Não, eu queria agradecer a oportunidade, já que a Secretaria está sempre aberta, e gostaria de dizer que procurasse a Secretaria quando tivesse dúvidas, questionamentos e sugestões, né, que o vereador Ricardo Zambrana, que já teve como secretário por todo esse tempo, e nós trabalhamos juntos, sei do seu potencial, sei da sua vontade, mas que procurasse a gestão, que foi uma coisa que a gente sempre pediu, como os vereadores fazem. Vão na gestão, viu de alguma dificuldade em alguma unidade, alguma estratégia, que vá à secretaria para que realmente a gente possa discutir e realmente ter um lugar de debate para poder ter um entendimento. É muito salutar a presença dos vereadores na secretaria, como os que estão aqui presentes, mesmo o Santi e o Melo, quando eles vão à secretaria para buscar alguma informação, levar alguma dificuldade, alguma crítica, alguma sugestão, que a gente está lá e é muito prazeroso poder estar recebendo, porque isso que é saúde pública, né? A gente trabalhar junto, porque o mesmo objetivo de vocês, eu acredito que seja o nosso, e de estar fazendo o melhor possível pela população. Não vamos acertar sempre, mas não temos má fé e nem intenção ruim sobre estar trabalhando. Que o único objetivo nosso é estar fazendo gestão pública, sempre procurando o melhor caminho. Outros virão, né? E melhor que a gente, mas a gente... E é uma construção. Sempre eu falo que é uma construção, que vem caminhando e cada hora é a maturação de algo que vem e que foi muito sonhado às vezes. Então, a gente está sempre aberto para estar recebendo, para receber críticas, porque as críticas e as correções nos ajudam a crescer e o município tem a ganhar. É só isso que eu gostaria e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui. Ok, então, muito obrigado pela presença de todos. Uma boa tarde e Deus abençoe.